Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. E mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. E da Renata Viana também. O povo não aguenta mais a gente falar da Renatinha. Renatinha, um beijo, maravilhosa. Estou aqui mais uma vez com meu amado amigo Arthur Morrison, uma grande... Tá muito bem apessoado hoje ele veio todo no grau hoje, Você né? também tá muito bem apessoada também. Grata. E tenho muito em quem me inspirar. Tenho em quem me inspirar, que é justamente este casal magnífico, maravilhoso, que a gente tem a alegria de receber aqui hoje. Que são Karen Mortean, enfermeira com pós-graduação em educação. Tem muito a trazer para nós, a contribuir. Uma grande alegria, Karen. Obrigada por estar aqui. E Silvio Medeiros, que é diretor de cena aqui da Brasil Paralelo, trabalha aqui conosco e é publicitário. Vi falar, inclusive, que ganhou inúmeros prêmios, muito reconhecido, embora ele seja uma pessoa um tanto quanto modesta. Silvio Medeiros tem um grande currículo aí, uma alegria recebê-lo, Silvio. Alegria toda minha, obrigado. O Silvio que já esteve, inclusive, lá nos primórdios do Conversa Paralela, Sim, junto com o Danuca Love, sim. né? A gente falou sobre os pais e filhos ali, né? Toda aquela dinâmica na educação entre pais papo. E filhos. Uhum. Só que hoje a gente vai aprofundar tudo isso e vamos falar sobre o quê? Homeschooling. E eu quero aproveitar a presença aqui do Silvio Medeiros, que está aqui com a gente, porque estreamos, né, o nosso documentário, a trilogia do Entre Lobos. Foi babado. Né, que a gente está estava quase um ano fazendo toda essa preparação, fizemos entrevistas em vários lugares, né? O problema da segurança pública, que é um grande problema aí que assola todo o Brasil e o mundo também, e a gente está trazendo aqui o Silvio, que é o diretor de cena do DOC. Queria já aproveitar, antes de passar a bola para o Silvio, eu quero falar com você que está aí de casa já assistindo, que a gente está com a nossa oferta. A gente sempre que lança o documentário, a gente tem uma oferta. Sim. Né? E a oferta dessa vez é a gente quase 50% de desconto no nosso melhor plano, o Acesso Total. O Acesso Total vai liberar tudo lá. Todos os cursos que a gente já fez, mais de 70 cursos, mais de 300 entrevistas. Né? Sim. Todos os nossos originais, filmes. Inclusive os originais que não foram para o YouTube, né? Então você tem a Face Oculta do Feminismo, Invasão Bolchevique,
né? Tem o Cryptopia, tem todos os filmes também, né? Os filmes de Hollywood que a gente comprou. Analisados. Analisados, inclusive, por Guilherme Freire, por Danilo Cavalcante. Até o Rasta fez análise de filme. Tem Red Pill também, que é o podcast, né, sobre os filmes, para você fazer toda a análise completa aí do filme. Então tem por que assistir, tem o filme, tem depois o Red Pill, você faz todo o caminho, todo o percurso. E tem também os nossos conteúdos infantis, né? Exato. Então, ó, além disso, você vai assinar com quase 50% de desconto e você ganha também um curso exclusivo do João Henrique Martins, né? Um curso sobre segurança pública. Então tá? Então clica no link que tá aí aparecendo na descrição do vídeo e saiba mais como assinar o nosso melhor plano com quase 50% de desconto. Sinceramente, faça isso. Eu já vou aproveitar e jogar a bola aqui pro Silvio Medeiros, né? Como é que foi essa experiência para você, Silvio, dirigir aí esse doc, né? Que é um dos mais aguardados aí que a gente está lançando agora. Olha, foi uma grande aprendizado, né? Eu confesso que quando aceitei o convite para fazer esse documentário, eu conhecia muito pouco de segurança pública, sentia aquele sentir compartilhado de todos os brasileiros, né? De viver com medo, de sair de casa sem saber se vai voltar ou não. Então, o que a gente acabou, né, compreendendo ao longo dessa jornada, que justamente essa questão do medo é uma consequência final de toda uma rede, né, toda uma organização criminal que assola o Brasil. Então, essa foi os primeiros desafios do documentário, que é como que a gente ajuda os brasileiros a se localizar nessa situação, nesse caos que a gente está vivendo atualmente na segurança pública, e a perceber que isso que a gente usualmente debate no dia a dia é consequência, não é causa. Normalmente a gente está debatendo essas dores, né, que nós sentimos todos os dias, quando a gente liga o jornal, quando a gente pega um jornal e vê as páginas policiais, a gente está sempre falando de consequência. Raramente a gente fala sobre as causas, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que nós fomos bem sucedidos aí no documentário, de trabalhar um pouco mais a fundo a questão das causas e dar ferramentas para as pessoas conseguirem, então, discutir de uma maneira apropriada o assunto, para muito além dos meros slogans, né, e cacoetes mentais que a gente tem muitas vezes. Só para dar uma palhinha, os lugares que a gente percorreu aí do A gente percorreu o Brasil inteiro, a gente foi para regiões fronteiriças do Brasil, com Colômbia, com Bolívia, com Paraguai, fomos para Washington, conversamos com especialistas da OCDE, né, que trabalham na Coalizão Internacional contra Mercados Lícitos, fomos para Rondônia, a gente viajou muito, muito mesmo, e é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, né, um esforço coletivo muito grande aqui da BP, roteiristas, pesquisadores, um pessoal de produção, então espero que seja um legado aí para o nosso país. E a gente está fazendo premieres também, né? Sim, sim. Que legal. Silvio, antes de passar a bola para a Karen, que eu não tenho a menor dúvida, vai agregar bastante para nós, mas ainda aproveitando esse gancho da segurança pública e da questão da violência, nós vamos falar hoje sobre homeschooling. Sim. Mas para criar essa ponte, né, entre o que você está falando e o homeschooling, o que você diria para nós a respeito dessa conexão de homeschooling com violência doméstica, abuso sexual, violência de maneira geral contra a criança? Você acha que um potencial aumento de homeschooling, sobre o qual nós vamos falar, inclusive quero até já perguntar para a Karen o que é homeschooling, né, para que a gente parta do mesmo lugar, mas o aumento do homeschooling necessariamente está vinculado, como alegam algumas pessoas, com o aumento da violência contra a criança dentro de casa? Essa é uma questão que tem sido colocada na mídia com alguma frequência, desde que a PL do homeschooling foi aprovada na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional. E ela me parece um pouco equivocada, porque existe uma máxima jurídica que remonta lá de Cícero, né, na Roma Antiga, que ele diz que o abuso não tolhe o uso. Isso significa o quê? Não é porque há abusadores no seio da sociedade que fazem abusos de bens honestos e lícitos que isso deva ser proibido às pessoas que fazem bom uso dessas práticas, né? Então, a gente entende isso claramente, por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, por exemplo, no direito à livre expressão, né? A gente sabe que isso é um direito, mas que pode ser abusado. Eu posso abusar desse direito à livre expressão e começar a ofender, denegrir, espalhar fake news e mentiras. Não é porque existem pessoas que fazem mau uso
da liberdade de expressão que eu vou tolher o direito ao uso da liberdade de expressão. E assim para direito a ir e vir, há pessoas que abusam desse direito, Sim. tem gente que abusa do direito, por exemplo, a uma bebida destilada e abusa e comete crimes. Existem pessoas que abusam de telas, abusam da confiança, que abusam de tudo, né? Então, Da assim, velocidade. da velocidade, que Os abusam automóveis. do açúcar, que abusam do tabaco, que abusam do sal, que abusam da gordura saturada, que abusam dos defensivos agrícolas, e nem por isso a gente sai por aí Querendo proibir tudo. querendo proibir absolutamente tudo. E aí a gente volta aqui para esse tema da criminalidade do entre lobos, né? Então, o que a gente vê ali conversando, né, com os nossos dezenas e dezenas de especialistas, né, viajando no Brasil, é que o Estado ele tem um papel central, talvez seja a missão primordial, porque que exista, afinal de contas, um Estado, é para proteger as pessoas, para promover a virtude e para frear a violência. Não existe um espaço neutro. Ou o Estado ele cria mecanismos que fomentam a virtude e que refreiem pela punição, né, o comportamento ilícito e criminal, né, ou você gera um estado de barbárie. Então, para colocar aqui na mesa, né, o Supremo Tribunal Federal, por um novo entendimento da Corte, recentemente, por unanimidade, foi entendido que o regime de progressão de pena, né, que há muito tempo atrás, por um projeto de lei aprovado em todas as casas, esse projeto de lei ele impedia o regime de progressão de pena para crimes hediondos. Então, o sujeito que estuprou e matou uma criança, ele não pode, segundo essa lei, receber nenhum tipo de progressão de pena. Ele não pode sair antes da prisão. O Supremo, recentemente, entendeu que não, que essas pessoas também têm o direito do regime de pena. Então, por exemplo, hoje um pai que assediou o seu filho, né, que abusou dele sexualmente, estuprou o seu filho, ele está enquadrado no crime hediondo, tá certo? Bom, se ele cumprir 40% da pena dele em prisão, ele está solto, tá? Então, eu fico pensando, será que é justo eu colocar na conta das famílias homeschoolers um comportamento doentio que deveria estar sendo coibido pelo Estado? Porque dessa maneira eu faço os bons pagarem pelos maus, né? O crime dos maus está sendo socializado por todos os pais. Então, me parece um argumento bastante fora de propósito e que se a gente fosse realmente se estender em todas as atividades humanas onde há abuso, a gente tornaria inviável a vida humana. Eu acredito que existe a possibilidade de fraude no homeschooling, sim, como existe possibilidade de fraude em todas as atividades humanas, e todas as fraudes devem ser coibidas por um sistema de justiça criminal forte, ativo e atuante, que infelizmente hoje no Brasil nós não temos, tá? Excelente Então, ponto. vamos resolver essas questões que são anteriores ao homeschooling, né, no âmbito jurídico, penal, sistema de justiça criminal, depois a gente volta a falar sobre homeschooling. Ótimo ponto. Bom, me lembra muito só um argumento que é do pessoal que fala, sei lá, contra criptomoedas, por exemplo. Porque criptomoedas isso é usado Proíbe isso aí. para, sei lá, fazer coisas ilícitas. Ué, e o dólar, o real, as coisas não são. Aquelas malas de dinheiro que foram vistas eram de quê? De Bitcoin aqui. Entendeu? Então é só um argumento que me lembrou aqui. Sim. Ô, Karen, vocês têm 5 filhos, né? 5 filhos. E fizeram homeschooling com os 5. Todos iguais, igual a gente falava agora há pouco, e eu acho lindo. Vocês são todos idênticos, assim. É uma fábrica perfeita, assim, maravilhosa. E só que para nós, já que nós temos vários públicos aqui, várias pessoas que vivem realidades diferentes, só para nós partirmos do mesmo lugar, o que é o homeschooling propriamente, assim, em termos de definição? Então, homeschooling é quando eu trago a criança para estudar dentro de casa, né? Então, ela sai desse estudo formal, educacional na escola, e esse estudo vai acontecer dentro de casa. Então, o termo homeschooling é esse termo, então, né, americano, que eu até não gosto tanto como o termo brasileiro, que é a educação domiciliar. Porque a educação é muito mais ampla do que eu pensar simplesmente em trazer a escola para casa. Porque à medida que nós conversarmos aqui, nós vamos perceber que, na verdade, nós não recriamos a escola dentro de casa, né? A escola, ela tem a sua dinâmica e a educação domiciliar, ela tem a sua dinâmica também.
Mas, a grosso modo, né? Então, quando você fala em homeschooling, você está pensando nessa educação formal dentro de casa. Há também outro termo usado que é pouco conhecido, que é o unschooling, que realmente são famílias que dizem que são completamente desescolarizadas, ou seja, em nenhum momento eles vão recriar nenhum tipo de dia a dia da escola. Então, a questão dos materiais didáticos, né, dos conteúdos pré-definidos, as famílias unschooling, elas tendem a ter uma aprendizagem muito mais livre, e eu já posso dizer aqui que eu conheci famílias assim, e é incrível como as crianças aprendem, apesar da gente sair dessa nossa percepção de que a educação e o estudo só acontece sempre da mesma forma, nesse mesmo modelo escolar. Então, temos essas duas variações, o homeschooling, que é muito mais conhecido, e o unschooling, que existem famílias então, que praticam uma desescolarização total. E ainda tem o que a gente chama de homeschooling parcial, que não é uma modalidade que a gente consegue, por exemplo, hoje ter no Brasil, é feito fora. Como que isso acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, então, como é regulamentado, então, vamos supor, eu faço homeschooling, ou seja, eu estudo determinados conteúdos na minha casa, mas parte de outros conteúdos eu faço na escola. Então, uma parte eu faço lá, eu escolho, por exemplo, uma atividade lá na escola, eu quero fazer artes, vamos supor. Um híbrido. Exato. E aí, então, eu faço o que é chamado de homeschooling parcial. Aqui no Brasil, a gente ainda tem que as pessoas chamam de after schooling, ou o complemento, que é o fato desse pai realmente que está atento ao seu filho, né? Que além dele, ele usa a escola, né, como uma ferramenta formal para o estudo, mas é aquele pai que está sempre atento, está atento ao material didático, quer trazer novos conteúdos, ou quer trazer uma visão diferente, né, do que aquela uniformidade que ocorre dentro da escola, né, em relação as ideias, né, colocadas ali. Então, esse pai quer trazer um complemento nas mais variadas áreas. Então, a gente tem, né, todas, o homeschooling, assim, ele tem essas múltiplas vertentes. Mas eu posso chamar isso tudo de homeschooling. O cara que faz after schooling, porque ele, às vezes, por uma condição, talvez ele... eu não tenho como botar meu filho 100% estudando em casa. Eu tenho que botar ele na escola e eu faço um complemento, porque eu imagino que tem várias famílias que façam isso. Sim, então, mas aí é complemento, né? Acredito mas não que chega a ser homeschooling. Não é. A gente precisa deixar bem clara a questão do homeschooling, porque no homeschooling a criança ela vem para o lar, né? Ela sai do sistema escolar completamente. Sai da Matrix. Ela sai da Matrix, né? Então, ela sai desse sistema escolar. Não necessariamente deixa de estudar, ela vai ter outras atividades, né? Ela vai fazer aulas particulares, ela vai fazer aulas... Isso, eu queria perguntar era isso, se tem que ser os pais, necessariamente? De modo algum. Essa é outra grande confusão que as pessoas fazem, né? Até a gente tem visto também bastante esse argumento, né? Poxa, mas os professores, eles estudam pedagogia, magistério, são especialistas, né? E os pais, muitas vezes, têm até um ensino superior ou técnico, mas eles não necessariamente têm ali um diploma de especialista na área de educação. Como é que fica? A questão é que os pais não necessariamente precisam ser os professores dos seus filhos. Os pais, na verdade, eles são os responsáveis, eles são os gestores, eles são os protagonistas na educação dos seus filhos. Isso não significa que eles têm que se debruçar e dar aula de português, de química e matemática. Ele pode encontrar inúmeros meios para alcançar essas necessidades de aprendizagem do filho. Por exemplo, no Canadá, inclusive, que é também um país também que tem homeschooling já há muito, muito tempo, é muito comum você ver o fenômeno, por exemplo, de escolas que surgem no seio de comunidades que fazem homeschooling. Por quê? Porque eu moro ali num bairro, numa comunidade, onde eu, Silvio, sei falar muito bem, domino a área, por exemplo, de redação. Então, eu posso começar a dar aulas de
redação para várias crianças de várias famílias que fazem homeschooling. Olha que legal. Eu tenho uma mãe ali que sabe tudo de química. E daqui a pouco você, nesse intercâmbio de pais com competências diferentes, você acaba tendo florescimento, surgimento até de escolas, entendeu? Isso mostra uma coisa que eu gosto sempre de afirmar, que não há antagonismo entre o homeschooling e a escola. São modelos e opções distintas, sem dúvida. São princípios diferentes, sim. Mas as finalidades são muito parecidas, que é o desenvolvimento das nossas crianças. A gente vai divergir nos meios, tá? Os pais homeschoolers, então, eles não são necessariamente contra o sistema de ensino, assim, contra a escola. Só para eu entender, porque quando eu penso assim no sistema obrigatório, regular de ensino, inclusive eu escrevi até um artigo, você que lê os artigos aí da Brasil Paralelo, lê o meu artigo lá sobre o homeschooling também. Não é sobre homeschooling, mas eu falo desse sistema de educação e tal, porque é uma crítica que eu também faço do tipo, você coloca 30 alunos numa mesma sala para dar o mesmo conteúdo, no mesmo tempo, com a mesma velocidade, como se eles fossem todos iguais. Eu acho que essa, eu não sei, posso estar falando besteira, mas talvez seja a principal diferença, assim, porque cada criança é diferente, então cada criança aprende de uma forma diferente, né? Às vezes uma criança que é muito mais adiantada está na escola e ela vê que todas as criancinhas são muito mais atrasadas e tal, né? Então tem toda essa história. Como é que vocês enxergam isso? E se os pais homeschoolers, eles são realmente contra a escola ou não são? Como é que é? Eu vou responder metade, a Karen responde metade. Boa. A gente conhece de tudo, né? Famílias que são muito críticas ao sistema escolar e que efetivamente advogam contra o sistema escolar. Eu diria que essa é a minoria, tá? Né? E a gente conhece também muitas famílias que entendem que a escola é um aliado da família e que, inclusive, podem se associar às suas famílias no momento apropriado ou conveniente. Então, tem muitas famílias que entendem que, olha, nesse momento eu preciso eu tenho, sei lá, um familiar doente em casa, eu preciso que minha família esteja mais reunida, porque eu não vou ter o tempo de deslocamento, eu não tenho os meios para estar mandando meu filho para a escola, ou meu filho, nesse momento, está sofrendo bullying por uma criança, está tendo um problema pontual de violência, então eu trago ele para minha casa, faço o homeschooling por um tempo, nada vai impedir dessa família depois retornar à escola. Então, claro, todas as famílias que eu conheço de homeschooling, elas saíram do sistema escolar, cada um com a sua própria insatisfação, mas todos com insatisfações e críticas em relação ao modelo institucional que a gente tem hoje. Não, era isso que eu ia falar. É difícil dizer em nome dos pais homeschoolers, porque realmente, né, cada um aí tem a sua opinião em relação ao sistema escolar. Mas é fato que, quando a gente pensa no sistema escolar, a gente pensa numa educação, né, de coletivo. E quando a gente traz esse filho para casa, eu tenho aí a educação da singularidade, né? É uma educação personalizada. Então, muitas vezes falam assim, mas você é especialista em alfabetização, você é especialista em ciências. E realmente, eu não sou especialista, mas eu sou especialista em algo muito maior do que isso, eu sou especialista no meu filho. Então, eu olho para esse filho e, a partir dele, que eu vou, então, introduzir aquilo que ele precisa estudar. E de modo algum, não ser especialista não me leva a buscar por especialistas. E hoje nós estamos numa época onde a gente tem acesso a Malara ali no YouTube, onde eu tenho uma dúvida de gramática, é só eu acessar o YouTube. Não é que eu estou menosprezando a ação do professor em sala de aula, até porque eu já fui professora em sala de aula, né? E dei aula muitos anos na parte de enfermagem, mas a questão é que se mudou. Hoje você tem um acesso que é diferente do passado. Eu lembro, por exemplo, que no passado, a primeira vez que eu fui fazer um trabalhinho sobre árvores coníferas, eu tive que ir na biblioteca, né? Pegar olhar a Barça. Exatamente, para pegar Delta de la Rússia. Delta la Rússia. Né? Para pegar uma fotinho desse tamanho de um pinheiro, né? E aí, de repente, hoje,
A gente A 2 cliques de distância. é 2 cliques de distância, você assiste um documentário inteiro em todos os lugares do mundo, de todos os tipos de árvore. Aliás, tem gente que diz que esse é um dos motivos pelo qual os zoológicos estão em crise no mundo inteiro, entendeu? Porque quando os zoológicos eles foram concebidos, era justamente para você trazer uma experiência muito distante da vida selvagem para perto das famílias, para perto das comunidades. Hoje, com a internet, a gente não precisa mais. É claro, é legal, é bacana de ir lá ver, sim, mas não são lugares dos mais aglomerados, a gente há de convir. Então, existe essa mudança, né? Essa mudança. É óbvio que nunca se substituirá um papel do especialista, o especialista no sentido daquele que sabe do assunto, aquele que estudou, aquele que domina o assunto, né? Então, esse é sempre maravilhoso estar com essas pessoas. Mas hoje existe um dado que às vezes as pessoas não se dão conta, que, por exemplo, no ensino fundamental, esse professor, ele não é especialista num assunto. Ele é especialista em educação. É um genericão. Generalista. Exato. E isso também prejudica até muitos professores que gostariam de dar aula ali num fundamental, mas que são formados em ciências, que são formados em geografia, e não que precisam também passar aí por um curso genérico e para poder educar as crianças que são pequenas ainda. Você sabe que volta e meia eu recebo dentro do meu Instagram, por direct, assim, em forma de desabafo, tipo, Lara, escola de elite mais cara da cidade X, aí não vou nem dar nomes, mas várias cidades. Olha a correção. Aí chega a correção da professora, tipo assim, corrigindo coisa certa, deixando de corrigir atrocidades, colocando vírgula onde não tem, tirando vírgula. Uma coisa, justamente por causa disso, não é uma pessoa que detenha conhecimento específico a respeito daquilo. E também ela detém, mas às vezes também tem um método escolar. Quando você pensa num método escolar que ele não pode estar voltado ao erro, é até um assunto amplo, porque eu também faço um método lá em casa que não está relacionado ao erro. Eu sempre vou deixar fixo em todo aquele exercício, a gente vai fixar aquilo que acertou, não que errou, porque a ideia esqueceu o que errou. Mas hoje em dia existe esse problema dentro da escola, onde muitos professores, às vezes, e eu sei porque eu conheço professores que às vezes a criança vai lá e escreve céu com S. Então, a criança fala, daí o professor não pode corrigir. Por quê? Não, porque a criança teve uma percepção auditiva, né, de que aquele som era né, o mesmo som, mas que são grafemas diferentes. Então, existe professores, e eu escuto como a Lara, olha... Desabafo. Exato, eu não posso corrigir. Por quê? Porque o método escolar vai dizer que a criança, ela tem que intuitivamente ir descobrindo que aquele som daquela letra S também é feito no grafema C. Agora, deixa eu me fazer uma pergunta polêmica aqui. Eu ia entrar na questão do projeto de lei, mas essa coisa que a Karen falou suscitou em mim uma dúvida. Nós sabemos que a qualidade do ensino brasileiro, de maneira geral, evidentemente há exceções, há escolas muito boas e tal, mas de maneira geral é muito ruim. E os dados mostram isso de forma claríssima, né? Então, nos dados do PISA e PEA, nós estamos pessimamente ranqueados. Inclusive, a gente mostrou isso no Pátria Educadora. No Pátria Educadora, exatamente. Então, nós somos YouTube, galera. Nós somos uma máquina de formação de analfabetos funcionais. Eu já falei aqui outras vezes em outros podcasts, mas sempre vale a pena olhar os dados do Instituto Paulo Montenegro, porque são muito assustadores. Nós temos 8% da população efetivamente proficiente. E isso não significa ser, uau, nossa, espetacular. Significa dominar, assim, o básico, né? A pessoa não a maioria não é vítima da linguagem. Uma lauda de texto. Não, nós estamos falando de 92% da população. Não, desculpa, esses dados são de 2016. Os de 2018, 88%. Então, são 12% de proficientes, sabe? Mas a questão é, ainda que nós saibamos disso, como que eu posso garantir que o ensino dentro de casa não vai ser pior do que o da escola? Porque nesses 88% de pessoas com deficiência educacional estão, inclusive, os potenciais pais homeschoolers ou professores homeschoolers. O que me faz ter essa... De que maneira eu posso mensurar que estar dentro de casa é pelo menos menos ruim do que estar dentro da escola? Eu posso só complementar essa sua pergunta, porque eu fiquei pensando na mesma coisa que ela estava comentando, que é o seguinte, bom, quando a criança é pequena e tal, né,
até quando ela está na escola, normalmente é só um professor, que é esse mais generalista mesmo, que ele vai dar aula de tudo, né? A parte de alfabetização e tal. Mas quando a criança começa a crescer e passa ali pelo 6º ano, né? Que hoje é o 6º ano antigo, a 5ª série, aí já entram outras matérias. Já tem física, já tem química, já tem redação, português, geografia, história. Já vai ficando mais especializado, né? As matérias, não é só mais a tia, a professora que fala sobre tudo, né? Como é que funcionaria isso para dentro do homeschooling? Você precisa ter um professor mais especialista para cada coisa, né? Então, só para complementar isso que a Lara comentou. Pode começar. Então, é uma boa questão. Na realidade, o que a gente vê hoje por pesquisas, ainda que as pesquisas de homeschooling no Brasil são bastante notificadas, são represadas, porque muitas famílias têm medo, né, de perseguição e tudo mais, a gente vê que a maior parcela das famílias homeschoolers tem crianças em idade pequena, né? Normalmente, as famílias acabam ingressando seus filhos de volta ao sistema escolar a partir dos 10, 11, 12 anos, justamente porque vai acontecendo uma subida gradual no nível de especialização e de complexidade que muitas vezes ou os pais não conseguem vencer por falta de recursos, falta de professores, não conseguem encontrar muitas vezes os meios para suprir isso aí. Então isso é um dado que a gente vê pelo menos no dia a dia, né? Que a maior parte das famílias acabam realmente voltando para a escola a partir dos 10, 11 anos. Então muitos pais que a gente vê estão muito em busca de garantir uma primeira infância com uma educação boa, de qualidade, né? E entendem que, especialmente ali a partir dos 11, 12 anos, naturalmente a gente está preso num sistema hoje que está todo direcionado para o vestibular, para a Enem, para as universidades. Os pais muitas vezes acabam realmente não querendo, digamos assim, arriscar na prova lá alguns anos depois e acabam indo de volta para a escola, né? Então, esse é um ponto. E qual que foi outra questão? A qualidade da educação ali dentro. Sim, a qualidade da educação é muito difícil a gente garantir, porque a gente também não consegue garantir isso em escola pública nem privada nenhuma, né? As escolas públicas e privadas, elas mais ou menos têm ferramentas balizadoras que são as provas, né? Depois você tem essas provas que são estaduais, nacionais e internacionais, que de alguma maneira dão algum tipo de baliza, né? Mas realmente, quando a gente vai para o mundo do homeschooling, a gente está ingressando num universo muito mais livre, muito mais personalizado, onde é até difícil você comparar, dizer que, por exemplo, uma criança de 10, 12 ou 15 anos necessariamente tenha que saber exatamente aqueles conteúdos simplesmente pelo fato de ter aquela idade, né? É muito comum você ver famílias, né, como a nossa, por exemplo, onde a gente não aplica provas para os nossos filhos, simplesmente porque nós entendemos que a prova é um recurso de métrica, criação de métrica, muito mais para a escola se autoavaliar, avaliar o professor e depois reportar aos pais, né? Porque dentro de casa a gente está vendo se a criança realmente está aprendendo ou não está aprendendo. Se ela não está aprendendo, você não avança, você vai consolidar e consolidar. Você só vai passar para o próximo livro quando acabar aquele. Diferente muitas vezes das escolas que chegam no final do ano e você vê que 1/3, às vezes, Não entendeu nada. 1/3 das próprias apostilas nem foram sequer abertas, né? Simplesmente você vai passando de ano e você... Isso é muito interessante, só queria colocar essa questão das apostilas, né? Se nós observarmos aí o tanto de material didático que é comprado a cada ano, e se você perceber, né, quem acompanha famílias muito próximas, vai vendo que chega no final do ano, assim, foi feito 60% do material, nunca o material é terminado. E aí você consegue perceber o quê? Que existe uma idealização de um material que não é para criança real. Tô me lembrando do meu período de escola, realmente. Eu não lembro de fazer fora aquele tudo, assim. caderno, né? Que você Sim. comprou aquele caderno desse tamanho, e aí você usou ali 50 páginas, né? E o caderno tinha 270. E aí você não usa. Então, você começa a perceber, né? Que existe aí um mundo idealizado que não faz parte, né, dessa criança real que está aprendendo. E aí tem um outro ponto. Então, essa criança ela não finalizou esse material didático
E quando ela vai para o próximo ano, o pai, então, agora ganha uma nova lista. Que agora ela não vai fazer a língua portuguesa do 5º ano, ela vai fazer do 6º. Só que ela não terminou ainda os conteúdos do 5º. E assim por diante. Então, isso é muito comum da gente Vai empurrando. da gente observar. Vai empurrando, E exato. dentro do homeschooling, por exemplo, isso não existe. Tem um material que eu uso, que é um material que tem muitos exercícios. A gente trabalha com muita repetição, principalmente de matemática. E o que acontece? Então, aquele material lá, vamos supor, para os adolescentes em casa, era do 6º ano, ele foi usado por 1 ano e meio. Por quê? Porque a gente fez todo o material com muita atenção, a gente foi, né, faz as revisões, volta. Porque o que você vai perceber? Que quando você pensa no material, a gente fala de um conteúdo em espiral. Ou seja, você passa por um conteúdo e no próximo ano você repete aquele conteúdo com níveis mais difíceis. Mas no momento onde você não passou pelo conteúdo, aí você vai para níveis mais difíceis, então só vão ficando lacunas enormes. E no dia a dia, quando você está com o seu filho, você percebe onde estão as lacunas. Agora, a gente vai entender que a educação ela é muito mais complexa de simplesmente a criança chegar lá num material, ou seja lá num texto, e ser capaz de identificar um substantivo próprio, ou seja lá um pronome. Por quê? Porque também existe uma coisa que a gente chama de retenção. Existe aí uma retenção. Então, quanto menor a criança, às vezes você vai aplicando determinados conceitos que você precisa de anos para consolidar aquilo. E que, na minha experiência como mãe educadora, o que eu percebi? Que não adianta você ir lá e passar por vários conceitos, e ela receber um monte de informaçõezinhas, e depois, dá um mês, ela esqueceu tudo. Exato. Por quê? Por causa da retenção. Então, quando você está com o seu filho, você está tão próximo que você consegue perceber que ela não reteve, que você tem que retornar. Então, você... É muito mais direcionado. Né? Exatamente, é mais direcionado. E uma coisa também que eu percebo é que os pais, realmente, que estão motivados ao homeschooling, eles estão motivados a trabalhar, muitas vezes, com um material que é mais exigente, que tem textos literários mais exigentes. Então, é diferente você colocar a criança num estudo onde você use textos no sentido assim ruins, mal escritos. Não são os textos assim que sejam simples. Estou falando mal de textos simples para a criança. Não é isso, até porque a gente usa bastante. Mas assim de textos mal escritos. Né? E você vai perceber o quê? Que de modo geral, quem faz a opção do homeschooling, ele está mais ligado a usar melhor literatura, a trabalhar melhor os fundamentos da gramática, a trabalhar por mais tempo. Então, isso é um padrão, de modo geral, hoje, das famílias educadoras. Sabe, quando eu era criança, eu lembro que tinha um comercial, na época de ouro dos comerciais brasileiros, que me fizeram querer ser publicitário. Tinha um comercial que era o retorno às aulas, né? Então, era assim, a mãe acordava super feliz, o pai acordava feliz, era um musical dentro de casa, todo mundo super feliz. Por quê? Porque os filhos vão sair de casa e vão voltar para a escola. Então, os pais comemorando, soltando fogo de artifício. E a gente vê isso, né? Que para os pais, durante a pandemia, para muitos pais, foi assim uma coisa assustadora. Gente, eu vou ter filhos em casa o tempo todo. Então, a opção pelo homeschooling, a gente vai ser bem franco aqui, não é uma opção simples, é uma opção desafiadora. Entendeu? Porque você trazer os filhos para dentro de casa e assumir essa responsabilidade não é uma coisa exatamente simples. Então, o pai que não tem um compromisso com a educação de fato dos filhos não vai querer, digamos, entre aspas, esse peso a mais para ele, entendeu? Nenhum ser humano, por definição, quer desconforto. A gente quer conforto, a gente quer facilidade. Então, você está trazendo um desafio, você está trazendo uma dificuldade para casa, supõe-se que é para fazer bem. Agora, só para terminar essa questão da qualidade, Lara, normalmente essa questão da qualidade, como garantir a qualidade do ensino dentro de casa, ela vem também muito nesse debate mais público, onde a gente está pensando em políticas públicas, onde a gente está vendo o papel do Estado em realmente garantir o direito da criança de ser bem formado, né? Aí a gente cai na questão da regulamentação. E a gente gosta muito do modelo de regulamentação de Portugal, por exemplo, porque Portugal ele conseguiu chegar num bom ponto de equilíbrio entre
entre aspas, um acompanhamento, uma fiscalização do Estado e conjugar com uma liberdade e uma autonomia das famílias. Então, a criança, ela começa a fazer o homeschooling, ela vai ter uma prova que ela vai ter que participar apenas no final do primeiro ciclo, depois de 3 anos. 4 anos. Então, a família tem essa liberdade de dar um ensino domiciliar, personalizado, com assuntos de interesse durante 4 anos, e ela pode, lá faltando 6 meses, preparar o filho para tal da prova. E aí, então, você tem uma maneira do Estado certificar que aquela família está dando um estudo em linha com o resto do país. Depois, quando ela muda de ciclo, ela vai fazer apenas uma prova ao final de cada ciclo, dando para as famílias, de novo, mais tempo, mais autonomia para trabalhar livremente, mas sabendo que no final daquele ciclo ele vai ter que fazer uma prova, né? E a família também, ao longo do ano, onde não há provas, ela entrega um portfólio das atividades que foram feitas. Então, não é que fica completamente... Não é a casa da mãe Joana. Não fica completamente solta. É um portfólio do qual a família entrega ali para a escola mais próxima que houve ela ali faz as uma atividades. prestação de contas. Só que isso vai muito da mentalidade da população, né? Então, na Europa você tem mais isso. Em países anglo-saxões como os Estados Unidos, por exemplo, você tem estados onde não há nenhum tipo de fiscalização, regulamentação, prova nenhuma. A família não precisa nem notificar ao Estado que está fazendo homeschooling. O Estado simplesmente confia que as famílias estão fazendo o melhor para os seus filhos, e ponto final. Então, essa questão ela vai variar de país para país. E olha que interessante, teve já adolescentes aqui do Brasil que foram fazer a prova para os Estados Unidos, né? Na verdade, a prova da língua, porque você chega lá e tem admissão na faculdade. E aí chegou, aí a pessoa passou tanto no Brasil quanto fora. Só que aqui ela não tinha o ENSEJA, que é a prova que te regulariza, só que só pode ser feito pelo jovem a partir dos 18 anos. Sim. E nos Estados Unidos, ela chegou lá e falou, olha, mas eu não tenho documentação, não tenho história escolar, porque minha filha é homeschooling. Aí a faculdade falou, não tem importância, tá aqui o modelo para você escreve aí tudo que ela estudou, que ela fez, dá as notas para sua filha. Olha só. E a faculdade confia, e ela a faculdade aceita que aquele boletim que a mãe está produzindo realmente corresponde à realidade. Então, uma relação de confiança com a família, né? É um mundo que a gente não faz nem ideia, não faz nem ideia. tem como, né? Não, eu queria... E o pior é que no Brasil também, a questão da falta da regulamentação também tem esses problemas. Então, já teve, apesar de estar mais moda esse assunto do homeschooling, a gente já conhece homeschoolers que foram para a faculdade. Então, o que acontece? Como falta a regulamentação, existiu adolescentes que simplesmente entraram na faculdade, sem ENSEJA, sem nada, passaram no vestibular, entraram, ou até, acho que 2017, você podia prestar o Enem era válido, então, uma vez que você passasse no Enem, você tinha acesso à universidade e entraram na universidade. E como a gente teve aquele famoso caso da Elisa, como ela passou na USP, né, em 4º lugar, e aí não aceitaram, não pôde ingressar. A Justiça de Sorocaba impediu que ela ingressasse. Impediu, porque ela tinha que fazer o ENSEJA, sendo que é uma o prova inferior. inferior ao vestibular, né, da faculdade. Loucura, né? E ela recebeu oferta para estudar nos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos não vai desperdiçar um talento desse, e a gente despreza os nossos talentos. Fuga de cérebros, né? Fuga de cérebros. Deixa eu aproveitar esse gancho que vocês estão comentando da lei e tal, e do próprio lance da pandemia, né? Primeiro, para avisar o pessoal de casa, o episódio de hoje a gente está falando aqui sobre homeschooling, né? Se você está curtindo aí, que tá no chat aí comentando, não deixa de deixar o seu like também, de compartilhar com seus amigos, né? Divulgar esse episódio. Eu quero aproveitar para falar que estreou a nossa trilogia do Entre Lobos, já está disponível lá na plataforma, e a gente está com quase 50% de desconto no nosso melhor plano, o Acesso Total, que libera toda a plataforma. Então clica no link que está na descrição do vídeo aí e saiba mais. Eu quero aproveitar aqui, Silvio e Karen, para perguntar, né, vocês começaram falando desse assunto, eu quero depois entrar no lance do projeto de lei, quero entender melhor também, vocês comentarem, né, como é que é esse projeto de lei, quais são os principais argumentos contra e a favor desse projeto de lei, mas primeiro eu queria saber a respeito da pandemia. A gente viveu 2 anos aí, ainda está, né, no meio desse bololô todo, e as crianças foram para casa, a gente teve ensino
a distância aí, aquele híbrido, depois começou o híbrido. Eu quero entender se isso também pode ser caracterizado como homeschooling ou não. O ensino à distância, ele é homeschooling? Não, o ensino à distância ele não é homeschooling, né? Porque quando a gente pensa em ensino à distância, a gente está pensando desse modelo escolar que entra dentro da sua casa. É claro que pode existir famílias que queiram esse modelo escolar dentro de casa, ainda que a experiência mostra que é difícil de recriá-lo, porque você tem todo ali uma gama de funcionários, de professores, de material, de treinamento, né? E aí como você vai trazer tudo isso para dentro de casa. Mas eu gosto de pensar um pouco além da questão de simplesmente as crianças estarem à distância quando entrou a pandemia e estariam, então, estudando em casa. O fato é que quando a gente pensa na pandemia, nós estamos pensando no modo de sobrevivência. Do dia para a noite, olha, fecham as escolas, vai todo mundo para casa, ninguém pode sair. E aí agora passa esse tempo, né, que foi um tempo super sofrido para todas as famílias, né, desde as perdas, do medo, da insegurança, né, do isolamento, e aí a gente vai chamar isso de homeschooling. Então a gente pega um modelo modo sobrevivência total. Que o mundo precisou se adaptar. Que o mundo precisou se adaptar, e não só isso, né, as escolas precisaram se adaptar, e mais do que isso, os pais, eles também tiveram que retornar para casa. Então, esse pai, ele também não estava preparado, ele não estava planejado. Esse pai, ele tinha que trabalhar o tempo todo. Por exemplo, eu não trabalho fora. Eu tenho uma dedicação exclusiva para o homeschooling, para a família. Então, todo o meu tempo é dedicado a isso, todo o meu planejamento, toda a minha rotina. Agora, eu tive amigas que simplesmente saíram do trabalho, aí trouxeram o trabalho para dentro de casa, então elas tinham que ficar das 8 às 6 horas da tarde diante de um computador ou resolvendo o problema e, ao mesmo tempo, tendo que cuidar dos filhos. E aí a gente chama esse caos de homeschooling. Não é isso. Não é isso. Isso aí é criar um espantalho e bater. E depois também... Mas eles estão usando esse argumento. Estão usando esse argumento, mas é um argumento de quem tem total desconhecimento das duas coisas, né? Do que é uma situação de homeschooling e o que é uma situação de estudar em épocas de pandemia. Então, assim, é incomparável. E depois, é como se as famílias educadoras, por acaso, agora ficam o tempo todo dentro de casa, não saem, ficavam em isolamento. Exato. E ficam o tempo todo na frente da tela. Pelo contrário. Exato. As famílias homeschoolers, muitas delas têm verdadeira ojeriza à tela, entendeu? Porque estão privilegiando a convivência com a comunidade, que é uma coisa que é um diferencial do homeschooling, né? Porque enquanto as crianças estão na escola, o planeta está girando, as relações econômicas estão acontecendo, né? A vida realmente está acontecendo e as crianças ficam completamente alienadas disso, porque estão dentro de salas, né, fechadas, 4 paredes, Universo paralelo. segregadas etariamente e economicamente, né? Então, é um plano da realidade que não se aplica em nenhuma outra realidade humana, né? Você não vai numa igreja, numa fábrica, numa empresa, numa padaria e você tem ali todas as mesmas pessoas com a mesma idade, com a mesma roupa, com o mesmo uniforme, com o mesmo classe econômica. Não existe. O mundo é uma bagunça, né? É uma diversidade de pessoas, de tipos. E então, esse é um dos diferenciais. Os nossos filhos, às vezes as pessoas falam, poxa, mas como fica a socialização das crianças fazendo socialização. Principal argumento. Os meus filhos sabem o nome do padeiro, da mulher do hortifruti, do caixa, do mercado, fazem feira com a gente, acompanham a gente em absolutamente tudo. Todos os funcionários da biblioteca tem conhecem. amigos das atividades Exato. fora da escola, porque eles fazem instrumento. Vão para museu, vão para biblioteca, vão para parque. Então, assim, Esse lance da socialização parece que a criança fica trancada num cativeiro e não pode sair de casa. Mas é exatamente porque você associa esse período de isolamento social ao homeschooling. Na verdade, as famílias que fazem homeschooling sofreram também durante o tempo de isolamento social. Os nossos filhos pararam de fazer esportes, por exemplo, né? Como muitas famílias, nossos filhos fazem natação, fazem futebol, né?
fazem Aulas de música. aulas de música, encontros semanais com outras famílias em bibliotecas, em parques. Eles também foram Prejudicados. impedidos de fazer tudo isso, né? Então, mas é justamente porque o que aconteceu durante a pandemia é homeschooling, logo acaba a pandemia, então vamos abominar o homeschooling. Mas, gente, isso é um espantalho, como a Karen falou, e a gente está queimando um espantalho. E é bem Realmente não interessante se essa questão verifica. também da socialização. Agora eu vou bugar a cabeça das Por pessoas. favor. Os meus filhos na aula de natação, eles são homeschoolers. E aí tem um grupo enorme lá dos maiores, que eles brincam, jogam polo, tem toda uma atividade. Todos são escolares. E eles são homeschoolers. E eles estão todos juntos. E lá 2 vezes por semana vai todo mundo, eles brincam, eles jogam, eles nadam. E assim, Não tem diferença. não tem Faz diferença, falta. não faz falta. Então eles são amigos daquelas pessoas. Aham. Ainda mais são crianças que eles estão juntos há muitos anos, porque estão nesse lugar há muito tempo. Então, dá a impressão, nossa, homeschooler está de um lado, escolar do outro. E a gente tem amigos que vão para a escola, que frequentam a nossa casa. Assim, não existe esse mundo aí que é dos homeschoolers e o outro que é das A gente crianças. tem um problema de fundo muito grave, que eu acho que até deveria ser tema para um próximo documentário aí do Brasil Paralelo, Olha entendeu? só. Que é essa questão da desconfiança que nós temos uns com os outros aqui no Brasil. O Brasil é o país mais desconfiado do planeta, isso por pesquisa, tá? Países como Uganda, Etiópia, têm níveis de confiança institucionais e interpessoais muito superiores ao do Brasil. Aqui a gente tem desconfiança da própria sombra. A gente ensina os nossos filhos na base da desconfiança. Filhinho, se alguém te oferecer, né, uma bala, se alguém te for generoso com você, o que a gente ensina aos nossos filhos? Cai fora. Exato. Então, essa ideia, né, de que famílias possam ser confiáveis a ponto de educar os seus filhos sem uma fiscalização estatal, isso causa um bug mental na cabeça do Brasil, porque a gente não está habituado à confiança. A gente é desconfiado, né? O Brasil, ele depende de cartórios, de atravessadores, de despachantes. Por quê? Justamente Carimbo. de carimbo, de papelagem, de burocracia, porque tudo isso é o custo da desconfiança. Sim. Então, quando um pai e uma mãe têm um filho até 4 anos, a família meio que confia que os pais vão educar bem. Virou 4 para 5 anos, cara, você não tem certificação para estar mais com os seus filhos, entendeu? Você não tem mais confiança. Então a gente tem esse problema de fundo que acaba gerando um efeito cascata para toda a sociedade, mas que os homeschoolers sentem. Você tá falando dessa desconfiança, eu me lembrei o próprio FGTS mesmo, né? Uhum, Tipo, sim. a empresa ela tem que pagar pro Estado um negócio que, assim, é um dinheiro que teu. seria seu. Assim, não, mas você Não sabe usar esse dinheiro. Você é burro o suficiente para administrar a sua própria finança. Então eu vou ter que administrar Eu a finança te pra você. salvo. Mas você pode votar, olha isso. Você vai decidir Sim. o governante da nação pelos próximos 4 anos, mas não, você A sua vida, idiota para É. organizar a sua vida financeira. Eu não Pessoal, consigo entender. Eu acho que a gente precisa falar um pouco a respeito da situação jurídica, né? Que é sempre uma insegurança muito grande dos pais. Sim. Até agora, nós não tínhamos uma legislação positiva a respeito, que a gente tinha um grande silêncio e o STF já tinha falado que não era crime, né? E que isso deveria ser legislado. Eis que agora temos o projeto de lei número 3262 de 2019 da Cris Tonieto, Bia Kix e Caroline Detoni, falando a respeito disso. Queria que vocês comentassem, eu estava lendo o projeto e vendo que os pais homeschoolers devem matricular seus filhos numa instituição, né? Então, eles devem estar matriculados. E os aspectos práticos relativos a isso, o que vocês acham? Eles devem seguir, por exemplo, a BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum. Que outros critérios são obrigatórios de acordo com o projeto de lei e o que vocês estão achando disso? Os critérios de provas, né, que uma criança atípica ou com algum déficit intelectual teria que realizar provas a cada 6 meses. Isso na escola, onde ela estiver matriculada. Isso na escola. Que pode ser qualquer uma. Isso é a parte boa que a gente pode falar posteriormente.
Então, e também as provas a cada 1 ano. Então, você teria que passar por provas a cada 1 ano. Depois, os pais seriam obrigados a dizer que não são criminosos, né? Os pais precisam provar essa questão da desconfiança, né? Oh, meu Deus. Provar que você não é um criminoso. Hoje, para você ser professor, você não precisa provar que você não é um criminoso, né? Mas os pais vão precisar provar que não são criminosos. Tá? É o quê? Ficha criminal? Ficha criminal. Antecedentes criminais. Antecedentes Caramba, criminais. sério? Precisa fazer. Então, é uma desconfiança grande da família, né? Parece Aham. que o Estado está fazendo um favor para os pais, sendo que, na verdade, é o contrário, né? A gente que está desonerando o Estado. Assumindo essa responsabilidade. essa responsabilidade. Então, para mim, quando eu li o projeto, o ponto que não é factível é realmente a questão das provas. Existe ali uma ideia de que a família teria que se apresentar para algum tipo de coordenador a cada 6 meses, como se fosse uma conversa. Eu, sinceramente, assim, entre as famílias não terem regulamentação e as famílias poderem praticar o homeschooling, então, hoje eu percebo que, já que essa lei já foi para o Senado, é melhor que aprove essa lei e depois a gente ver como que vai se virar com o que tem. Se precisar mexer, depois Se é mais fácil depois que aprovou. Depois que aprovou, porque a gente fica nessa insegurança. Nós fazemos homeschooling desde 2012, nós nunca tivemos nenhum problema, mas a gente sabe, né, que há essa insegurança, e aí os pais ficam na mão, né, do conselho tutelar que chegou lá e foi com a cara ou não, né, ou do juiz que vai do Ministério Público que vai como eu vou dizer, de acordo com a jurisprudência local, com a interpretação da lei. Então, essa insegurança jurídica realmente tem sido ruim para muitas famílias. Não foi a nossa experiência sempre foi muito positiva, a gente nunca realmente teve nenhum tipo de problema. Mas, então, a lei tem essa questão da BNCC, por exemplo. A BNCC é uma coisa tão grande. Não, só uma observação. Eu peguei um pedaço da BNCC, porque eu acho que as pessoas que estão aqui nem sabem o que é. É a base, muitas, né? Vários dos que estão ouvindo, que não estão nesse meio também, nem tem que saber tudo disso. Mas é a Base Nacional Comum Curricular, que é como se fosse uma matriz da Matrix, entendeu? É o ponto de partida do que deve ser estudado. Só que veja bem, por exemplo, dentro de linguagens e códigos, que é a minha aula, o tipo da linguagem do que traz a BNCC. Só para você entender por que a Karen está falando que é generalista. Olha aqui. Competência específica 1. Específica. O que se pressupõe de específico? Seja específico, né? Especificidade. Não tem nenhum ponto aqui no meio. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social e o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Ou seja... Gente, quem escreveu isso é analfabeto funcional. Ou seja, Lara... Pelo amor... Explica aí em 3 linhas. Não, aí... Em 2 palavras. Aí você pensa, não, mas isso é coisa desse parágrafo. Aí você passa para os próximos parágrafos. A atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos mais analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando sínteses mais complexas, produzidos em contextos que suponham a apuração dos fatos, curadoria, levantamentos e pesquisas que possam ser vinculados de forma significativa, não tem ponto, de forma significativa aos contextos de estudo e construção de conhecimentos em diferentes áreas, a experiências estéticas e produções de cultura digital, a discussões e proposição de ações. Calma, respira. Gente, o dia que eu li isso, eu falei assim, quem escreveu isso é analfabeto funcional. Não, acho que 2, nós somos vítimas da BNCC. Eu acho que se o Paulo Freire estivesse vivo, ele lendo esse negócio, ele ia achar meio confuso. Ele ia fazer uma revisão. Certo? Gente, baixem a BNCC para vocês entenderem o despautério. Eu tô falando isso como professora, sabe? No qual as escolas devem se pautar. E aí o homeschooling, que poderia ser uma alternativa a essa baboseira, agora também devem ser pautar. Então, mas aí quando você pensa nesse algo tão generalizado, qualquer tão coisa solto, cabe aí, né? Sempre me falam assim, você segue a BNCC? Eu falo, eu sigo.
Eu dou língua portuguesa, tá na BNCC. É o nome da matéria. Exato. Eu dou matemática, tá na BNCC. A gente aprende ciências, tá na BNCC. Aí, se você for ver vários conteúdos que estão lá, por exemplo, né? Conhecer os animais, ler, escrever. Meus filhos fazem tudo isso. Porque assim, do meu ponto de vista, eu já li a BNCC inteira. Ó. Nossa, cara, sobreviveu. Eu sobrevivi. Tô brincando, eu também já li. Então, já li a BNCC inteira, para as pessoas entenderem assim, que a gente já leu, né? Você fala assim, como aplicar isso no mundo real? Isso foi feito num sonho Nárnia. idealizado para uma criança que não é real. Ainda pensando num país do tamanho do Brasil, onde você tem tantas culturas, tantas diferenças, e você vai aplicar uma única base nacional para todo mundo. Para mim, É centralizador demais. a minha grande crítica em relação ao projeto de regulamentação é realmente essa vinculação, esse engessamento à BNCC, porque para mim a BNCC ou qualquer tentativa de BNCC poderia ter sido escrito pela Cecília Meirelles, entendeu? Para mim, o fato de existir uma base nacional curricular comum que engessa todas as crianças da mesma idade num país continental como o Brasil, entendeu? Sem levar em conta a singularidade e as diferenças e as particularidades E os objetivos. de cada criança, Cada indivíduo, entendeu? Já por si só torna isso uma ferramenta de opressão cognitiva e intelectual, entendeu? Porque isso é completamente o oposto de educação. Não é? Excelente. É o oposto de educação. Isso, na Excelente. verdade, é uma ferramenta de coletivização, entendeu? E que, no final das contas... Massificação. De massificação, que não tem nada a ver com educação que está sempre pautado no ser real, na criança real, nas relações entre professores e crianças reais. Então, o fato de existir uma BNCC por si só, ainda que fosse maravilhosamente bem redigido, para mim já é uma abominação completamente, é um contrassenso educacional. E aí entra a questão da desconfiança novamente. Sim. Né? Em que sentido? Quando eu tenho uma base nacional, eu entendo uma política pública educacional que precisa ter ali protocolos para serem aplicáveis, para você poder, né, ter uma base de como está a educação nesse país. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo, né, em relação à desconfiança? Isso teria que ser feito estado a estado, realidade a realidade. Então, aquela escola que está ali no meio do Amazonas... É mais descentralizado. Exatamente, coisa. ela tem uma realidade do qual eu confio naqueles profissionais, naquela escola, naquela realidade, como que vai ser aplicado... para Exato, aquele local. É mais fácil, né, um professor, um diretor, uma pessoa que mora numa comunidade saber as necessidades daquela comunidade do que alguém de Brasília, entendeu? Dizer o que aquela criança tem que A gente saber. vê isso para tudo. Tá? Você pega a lei do trânsito, por exemplo. A lei nacional, você tem umas comunidades que não tem nem asfalto no lugar, as pessoas de moto sem capacete. A lei é a mesma para todos. É uma lei que é para um cara, para uma cidadezinha de 5 mil habitantes, para uma grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro. Exato. E posso falar uma coisa? Lá no nosso canal no Instagram, Diário Desescolar, a principal queixa que a gente recebe dos professores é a BNCC, porque os professores também não têm liberdade para ensinar a partir da realidade daquele aluno concreto, real, que está sofrendo ali na sala de aula. O professor hoje não tem mais autonomia para ensinar, entendeu? Então, hoje o que a gente vê realmente é um sistema educacional onde o questionamento foi expurgado. Ninguém pode questionar nada. Os professores não podem questionar o que vem de cima para baixo, que eles têm que ensinar em sala de aula. Os alunos não podem questionar por que eles estão aprendendo aquilo que é completamente sem sentido, totalmente orientados para uma prova que vai acontecer daqui 10 anos, entendeu? E os pais não podem questionar por que eles não podem ensinar os filhos deles de outra maneira. Então, não é um modelo onde existe qualquer abertura para o diálogo e para o questionamento. É top-down, entendeu? Isso é muito curioso, Silvio, porque eu separei aqui uma frase recentemente, que você está comentando, né, desse sistema, que é uma coisa arcaica, né? Uma coisa que a gente não consegue ter liberdade, não consegue olhar para a criança como um indivíduo, né? Pulsando ali, que tem... a sua vivência é diferente do outro ali, né?
uma fala do Alckmin, né? Que ele comentou aqui. Isso aqui é engraçado, assim, Pérola. porque a gente pega Do Geraldo? justamente do Geraldinho. Ó, a única proposta do bolsonarismo, aqui no caso, é o homeschooling. Coisa do século XVIII. Como é antivacina, é anti-escola. Ensinar em casa, sem alimentação, sem professor, sem pedagogia, um retrocesso. Queria que vocês comentassem a respeito disso. E aproveitando também para perguntar se o homeschooling é de fato uma pauta bolsonarista? Vocês sabiam que o Bolsonaro ia ganhar lá em 2012, gente? Olha, Vocês são gente. geniais. Sim, apostei todas as minhas fichas nisso. Lá quando você começou, Sim. O primeiro Gente, bolsonarista. Aqui eu quero falar para todas as pessoas do Brasil que estiverem ouvindo essa Pra conversa, todos? para Pra todos as- todos mesmo. O homeschooling não tem cor ideológica, não tem uma linha partidária, né? O homeschooling é um modelo pedagógico que é praticado em mais de 60 países do mundo. Os 10 primeiros países ranqueados com a melhor educação do planeta, dos 10, 9 fazem homeschooling, inclusive o país que é o número 1 em ensino no planeta, que é a Finlândia, que inclusive trouxe para a sala de aula várias práticas que foram aprendidas a partir das experiências das famílias homeschoolers, por exemplo, como essa questão da abolição, né, de provas sucessivas, de salas de aula gigantescas, né, porque o governo da Finlândia entendeu que a educação ela precisa de uma intimidade, ela precisa de um ambiente, ela precisa de confiança, ela precisa de empatia, ela precisa de relacionamento. Isso eles viram realmente acontecendo nas famílias homeschoolers, né? Então, essa ideia, né, de que o homeschooling ele pertence a uma linha partidária ideológica, ao Bolsonaro, ou à direita, ou à esquerda, isso não se verificou em lugar nenhum do mundo. Isso foi um slogan que, sei lá, tudo bem, pode ser que em algum momento um governo ou outro possa colocar isso como pauta do seu governo, mas isso não reduz aquele tema àquela linha ideológica partidária. Eu fico pensando, por exemplo, para os meus amigos de esquerda, né? Imagina que o Bolsonaro se reeleja, tá? E depois o Bolsonaro faça o seu sucessor. Pensem que o sucessor vai se reeleger. Então a gente está falando aqui de 16, 20 anos de um governo, entre aspas, aí de direita, conservador. Vocês vão querer o homeschooling em algum momento. Porque no Brasil, o executivo, ele tem muita interferência na administração pública. Então, invariavelmente, no Brasil, a gente tem volatilidade no ensino público e estatal, porque, eventualmente, o executivo vai acabar indicando as pessoas para o administrativo público. Sim. Exatamente. Então, a gente viu muitas pessoas reclamando, poxa, mas as provas do Enem estão puxando sardinha para o Bolsonaro. No Brasil é assim. Sim. Mas antes puxava para o Lula. Antes puxava para o Lula, agora puxa para o Bolsonaro. Então, o que o homeschooling vem trazer? Vem trazer estabilidade para o conhecimento, vem trazer autonomia, vem trazer, sabe, uma linha equânime de transmissão de conhecimento que independe da cor do governo. Então, é do interesse mais vivo dos meus amigos de esquerda que o homeschooling seja uma prática no Brasil, porque se a gente não conseguir desvincular os poderes executivos políticos da administração pública no Brasil, como é em muitos países do mundo, a gente sempre vai ter ingerência, seja de direita, seja de esquerda, e eu não estou falando que o governo de direita ou de esquerda é bom ou é ruim, sim, mas naturalmente, porque nós temos essa fusão no Brasil, isso acaba reverberando em todo o sistema educacional. E aí, então, você tem essa desconversa, né? Hoje a gente pega um livro de 30, 40 anos atrás e não consegue entender mais ele. Né? Na Espanha, as crianças hoje, elas leem Cervantes como se lia há muito tempo atrás. Hoje, eu me lembro alguns anos atrás, eu estava na casa da minha irmã, estava vendo umas apostilas do meu sobrinho, né? E a apostila lá dizia que a Dilma tinha sido impeachmentada pelo neoliberalismo global. Aí eu falei, gente, né? Claramente, quem escreveu esse livro queria passar no edital uma narrativa e queria ganhar dinheiro, entendeu? Então falou o que convinha naquele momento. Não estou nem julgando que, sabe, existam militantes naquela editora, porque eu já atendi editoras no Brasil,
né, em agências de publicidade, e sei que muitas delas sobrevivem graças a editais do MEC. Então, muitas delas vão dizer o que o MEC do momento quer ouvir, entendeu? Entendi. E aí, então, quem garante que você não está ensinando para o seu filho uma história revisitada, seja pela direita ou seja pela esquerda? Não seria interessante você ter essa liberdade de escolher as suas fontes, seus autores, entendeu? Então, quer dizer, não existe isso, sabe? O homeschooling não é de direita, não é de esquerda. Homeschooling, como diz a ONU, entendeu? É um direito dos pais, universal, de escolher o modelo pedagógico dos seus filhos, ponto final. E é interessante também que fica essa discussão na mídia, e aí eu gosto sempre de ir para a realidade. A gente tem vários amigos de esquerda, e eles acham o máximo a gente fazer Sim. homeschooling. Entendeu? Então, Eles acham existe revolucionário. Pô, vocês estão contra o sistema. Eu falo, tô contra o mesmo, sistema, cara. exato. Muito Che Guevarista. Fica... Não, chega eu e a Karen. Se a gente virasse vegano hoje, entendeu? Com 5 filhos na Vila Madalena fazendo homeschooling, a gente é os caras mais de O ápice esquerda. do comunismo. Exato. Alternas. Exato. Então, na realidade, né, nós temos amigos que são de esquerda, são de carteirinha, assim. Sim. E eles acham o máximo a forma como a gente educa os nossos filhos. Então, existe lá uma abstração no mundo midiático, né? Assim, é uma coisa fora da realidade. Infelizmente, politizam partidariamente o tema, entendeu? Exato. E aí, Tudo também, como né? tudo no Brasil, né? Exato. Quer dizer, no Brasil tem Não sei se remédio vai de direita entrar e no- tem remédio de esquerda, não é? No Brasil a gente chegou a esse Sim, ponto. chegamos nesse ponto. é. Dependendo da tua receita, o teu médico é de direita ou de esquerda. Aham. É, uma É o loucura. cúmulo. Uma loucura. Mas só para aproveitar esse debate aí, eu queria puxar só para um lado que a gente fala muito de doutrinação ideológica nas escolas. A gente chegou, inclusive, a fazer um podcast sobre isso com a Karen Neri, com a Isabela Rosa. Foi muito bom esse podcast, Foi né? ótimo. Né? E eu queria aproveitar para perguntar, bom, isso aí tá claro, a gente vê a doutrinação e tal, mas como é que funciona quando vocês trazem os filhos para dentro de casa? Não deixaria de ser também uma doutrinação ali dos pais? O que vocês enxergam disso? Porque quando a gente está vendo, na escola, então você tem a BNCC lá, o MEC, eles ditam a pauta. Mas quando eu tô trazendo meu filho para dentro de casa... A gente usa as fontes primárias. então é isso que eu quero saber. Como é que funciona esse lance aí? Você tem amigos, isso. por exemplo, de esquerda Sim. que querem fazer homeschooling também. Sim. Eles vão ensinar, às vezes, algumas coisas ali que vão na contramão do que vocês vão ensinar para seus filhos. Como é que funciona? Tudo bem, a gente é a favor dessa diversidade realmente, entendeu? Não teria nenhum problema. Isso é um pressuposto do homeschooling, né? De que as famílias vão estar educando seus filhos de acordo com seus valores. Então, não há nada que eu possa fazer ou impedir de que uma família comunista vá fazer homeschooling e vai ensinar os seus filhos a partir da cartilha comunista. Eu não tenho como interferir nesse processo, entendeu? É uma liberdade, né? é uma liberdade da família. É uma liberdade da família. A gente não tem como coibir isso, né? Então, no nosso caso, o que a gente busca sempre são... Isso como regra lá em casa. A gente foge dos materiais didáticos, não porque os materiais didáticos têm propaganda, política partidária ou tem doutrinação, mas é porque eles são ruins. Eles são mal escritos, eles são feios, eles são poluídos e eles são rasos. Exato, Você vai pegar, por exemplo, um livro de ciências para crianças, aves, 2 páginas. E aí já começa depois a falar de répteis. Aí você vai ver 1 página. Aí já começa a falar de anfíbios. Na nossa casa, a gente vai na biblioteca e traz da biblioteca um livro inteiro sobre aves, um livro inteiro sobre réptil. E a gente vai renovando aquilo e os nossos filhos vão saboreando e vão se aprofundando, entendeu? Então, a gente foge de materiais didáticos porque os paradidáticos, a gente descobriu, na verdade, a grande riqueza do homeschooling para nós está nessa possibilidade de você ser amigo de uma biblioteca ou você ter recursos financeiros e ter uma biblioteca aonde você vai transformar os tópicos, que são ali muito superficialmente abordados no material e transformar aquilo em tópicos, em livros, em meses de estudo, tá? Vocês falaram que os países com o melhor desempenho educacional são países que trabalham também com homeschooling, né? Colocaram, por exemplo, a Finlândia aí no meio. A Finlândia é um país rico, que não tem tanta desigualdade social. Nós até trocávamos uma ideia sobre isso antes daqui.
Esse é um argumento que tem ganhado cada vez mais força contra o homeschooling. Mas vocês estão falando disso, essa proposta de homeschooling é uma proposta elitista, porque como que isso vai funcionar num país tão desigual como é o Brasil? Então eu queria, por favor, que vocês pudessem comentar isso conosco. É possível que haja homeschooling para famílias não ricas e num país tão desigual, ou essa desigualdade influencia de alguma forma negativamente? Eu vejo essa tua pergunta, eu recebo ela com muita alegria. Faz tempo que eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque também se criou esse mito, né? Esse argumento contrário que o homeschooling ele acentuaria a desigualdade social num país tão desigual. Eu vejo da maneira completamente oposta. Por quê? A gente não pode desarticular o conceito de igualdade e da justiça. Por quê? Se eu deixo isso de fora, eu posso criar um país muito igualitário, como Venezuela, como Cuba, onde todos são igualitariamente miseráveis e onde a dignidade deles é afrontada todos os dias. E eu tenho países, por exemplo, extremamente desiguais, como os Estados Unidos, como a Nova Zelândia, a Austrália, a Inglaterra, mas justamente essa desigualdade deriva do quê? De uma possibilidade de você criar riquezas que não tem limite. Então, você vai tendo picos de criação de riqueza tão altos que você vai criando uma desigualdade maior. Mas, no final das contas, essa riqueza ela é compartilhada, de alguma maneira, pela própria economia local, pelo mercado local. Por quê? Para você ter empregados, você precisa ter empregador, certo? Então, a desigualdade e a igualdade são valores importantes, mas eles têm que estar sempre articulados com a justiça. Eu acredito que o Brasil... ele conseguiu essa universalização da escola, ou seja, ele alcançou essa meta igualitária, toda criança na escola. Eu cresci com essa musiquinha, né, do Pelé na minha cabeça, toda criança tem que ler e aprender, 98%. Toda criança tem que estar na escola. Muito bem, parabéns, Brasil. Mas e a justiça? O Estado está cumprindo o seu dever de educar essas crianças de fato e com qualidade? Não me parece o caso. Quando a gente vê os números de que 50% dos nossos jovens que estão concluindo ensino médio com 15 anos não sabem língua portuguesa, 55% não sabem ciência, 70% não sabem matemática, eu estou dizendo, bom, nós conseguimos colocar essas crianças na escola, mas elas estão saindo de lá melhor, elas estão saindo de lá realmente com um maior grau de desenvolvimento, elas estão aprendendo a pensar, elas estão aprendendo a ser autores da própria vida? Não. Então, eu estou, de fato, diante de um paradigma de igualdade injusta. Sim. Tá? Então, ele está tirando o filho do fundo do poço educacional e está elevando minimamente. Esse pai não está criando desigualdade, esse pai está diminuindo a desigualdade, porque os ricos vão continuar lá no topo. Agora, quando eu dou para os pais a oportunidade de tirar os seus filhos do fundo do poço educacional, eu estou conseguindo nivelar todo mundo para cima. Ou pelo menos dar essa chance. Ou pelo menos dar essa oportunidade, a única oportunidade que esse pai vai ter. Que ele pode ter. E é muito degradante eu afirmar que esse pai não consegue fazer isso. Sim. Isso é um absurdo. Porque ele não pode, né? Quem falou isso pra nós aqui no podcast, formidável, inclusive, não deixe de ver, se você ainda não viu, foi o Negão. O Negão falando, cara, eu tô lá dentro da periferia, eu sei, não é o cara que tá lá em Brasília que sabe a vida da perifa, ele falando. E as pessoas conseguem articular as coisas em benefício próprio. Consegue. Então, de repente, Sim. dar pra esse cara essa oportunidade seria, de fato, a justiça, né? Você ia complementar, Karen? Primeiro, eu penso que a desigualdade, quando fala assim, o homeschooling vai trazer desigualdade, assim, como se o homeschooling fosse produzir algo que não existe. Então, a desigualdade, ela já existe, no entanto, que quando a gente pega as notas do Brasil no PISA, são relacionadas à escola pública, porque as escolas particulares, elas têm um índice melhor. Então, já existe uma desigualdade. Depois, quando a gente pensa também em escolas públicas, eu não sei, quando as pessoas elas militam a favor das escolas públicas, parece que todas são incríveis e maravilhosas. Harvard, né? Nossa, mas isso quer tirar as crianças de Harvard para ir para casa. E a gente sabe que não é essa a situação. Que não é essa a situação. As escolas estão sucateadas, os professores ganham mal, são são desvalorizados. Muito. Por exemplo, um
um exemplo da vida real aqui, na pandemia, já que a gente falou de pandemia, a minha irmã, que é coordenadora de escola pública, ela teve que ligar para todos os alunos, que ela estava preocupada com alunos que realmente viviam em condição de pobreza, que não tinham merenda, do telefone dela. O Estado, ele deu lá meia dúzia de telefone para as escolas, mas a minha irmã, ela pagou todo o valor, toda a conta do acompanhamento para ir atrás das crianças que precisavam de merenda. Então, a gente tem aí professores, coordenadores que são grandes heróis dentro dessas escolas. Por outro lado, essas escolas vivem nessas condições insalubres. Então, a desigualdade já existe. Agora, quando eu falo dessa escola imaginária que é perfeita, incrível, parece que essa escola que existe não causa aí uma inequidade, né? Uma diferença social. E, na prática, novamente, ela é diferente. Por exemplo, na minha experiência, hoje a gente tem um grupo de homeschoolers que nós frequentamos, que no mesmo grupo chega uma pessoa com seu motorista, e no mesmo grupo chega uma pessoa de uma região bem pobre de São Paulo, que usa vários transportes públicos para estar ali. Tempo para chegar. Que demora 2 horas e meia para chegar no local, num local que é perigoso. Então, olha só, essa pessoa ela sai dessa condição periférica e ela frequenta um mesmo grupo com uma outra pessoa que está numa situação completamente oposta dela. E estão unidos por um único propósito, né? Que é a educação dos filhos. E mais ainda, né? Não tem só diferença na questão social, das camadas da sociedade, mas também tem diferença na questão também das idades. Por quê? Porque esse adolescente, ele respeita aquela criança. São um grupo muito diverso. Então, você tem crianças, você tem adolescentes de todas as idades. Então, na verdade, o homeschooling... Ele não é preso àquela faixa etária, ele não é preso. Ele vai produzir muito maior diversidade e igualdade no sentido da justiça do que, assim, quando a gente observa no dia a dia, não tirar as crianças da escola. Depois também, o que acontece que eu percebo na periferia? Eu já trabalhei em escolas de enfermagem em regiões violentas de São Paulo, onde a escola, além dela ser de enfermagem, ela tem que oferecer todo o reforço para essas alunas que entram, porque senão elas são incapazes de fazer uma regra de 3 ali, ou são incapazes de ler determinados textos, ou fazer, assim, o mínimo de um relatório. Dá uma nivelada. Uma nivelada. Então, olha só, quem está fazendo não é a escola pública, quem está dando a aula, é tudo iniciativa privada ou voluntariado. Sim. Então, eu não sei de onde vem esse discurso desse mundo que não existe. Sim. Nós temos amigos que nós convivemos já há muitos anos, há mais de 10 anos, com famílias que economicamente são mais humildes, são mais modestas, tá? Nós conhecemos famílias que a esposa, né, a mãe fica em casa com os filhos e o marido ficou desempregado na pandemia durante esse período todo e passaram dificuldades. A questão é que, com o advento da internet também, ficou tudo mais fácil. Hoje você consegue ter acesso a boas aulas, você consegue comprar cursos, você consegue fazer um Google Meet, entendeu? E tirar dúvidas com um professor. Isso que seria o bacana da gente também ter uma regulamentação boa, adequada do homeschooling no Brasil, porque nós veríamos junto com isso um florescimento de um mercado livre educacional, que acontece em muitos países como os Estados Unidos. Por quê? Isso que é interessante. Silvio, como que você controla a qualidade do ensino no homeschooling? Bom, se o homeschooling está regulamentado no meu país, portanto, não é uma atividade legal oferecer serviços educacionais para as famílias que fazem homeschooling, as próprias famílias vão disputar, com lógica de mercado, o acesso àquele bom professor. Sim. Porque todos os pais querem um bom professor de história, um bom professor de matemática, um professor de inglês. Bom, se existe um mercado para isso, onde os professores podem oferecer seus serviços de aulas para as famílias homeschoolers, logo, isso não fica guardado. Você está ali no Uber, você vê a avaliação, a gente avalia as nossas relações mercadológicas e comerciais no dia a dia. Logo, um professor é descoberto, esse professor tem uma didática, uma oratória fantástica para essa idade. Todas as famílias vão atrás desse professor. Cursos online também. Cursos online, exato. Tá aí a Lara.
Eu tô Exato. brigando com esse microfone, gente. Cara, Tá aí a Lara que não nos deixa mentir. Mentir. Mas só colocando também, só Por finalizando favor. essa Claro, questão com todo prazer. a questão de ser desigual, ser elitista. ser bolsonarista. Ser bolsonarista. Mas a questão, por exemplo, em relação à desigualdade, o que eu vejo, né? Que hoje, aquela pessoa que vive numa região periférica, ela tem que ser obrigada a estar naquela escola que tem essas bases da BNCC, que usa a BNCC. Então, de repente, ele tem que ver o filho dele tendo uma compreensão de texto de um funk, ou de algo que seja inapropriado para a idade, que ele não tenha maturidade para receber aquilo, sendo que o pai, às vezes, ele quer uma obra literária melhor. E aí, como ele tem que usar a escola pública, ele é obrigado a dar para o filho dele uma subliteratura, uma matemática ineficaz. Por quê? Porque ele está sendo obrigado a conviver naquela escola da região da casa dele, porque a gente sabe que as crianças precisam ser matriculadas nas escolas que fazem parte da região, como tem que usar o posto de saúde da região. Então, você, na verdade, obriga a família a não sair daquela realidade. E o homeschooling, ele tira ela e introduz ele na realidade que ele quiser. E os grupos homeschoolers, para quem conhece, vê que claramente ali não há nenhum tipo de problema com diferentes camadas. Não, são super acolhedores, todo mundo é bem-vindo. Isso aí não... Eu tenho uma pergunta muito pessoal, assim, mas é porque ficou na minha mente. Com relação aos teus filhos ou filhos também de grupos homeschoolers que vocês conhecem, há o caso do próprio filho chegar para os pais e falar, pô, mas eu queria ir para a escola, eu queria sentir como é que estar ali com os coleguinhas e tal. Como é que funciona? Os seus filhos já chegaram para você e falaram, pô, pai, cansei aqui de ficar em casa, eu quero ir para a escola socializar lá com os coleguinhas. Nunca aconteceu isso, e na realidade todos... A gente desconhece. Inclusive, a gente conhece famílias que colocou o filho na escola, quando estava mais velho, depois tirou de novo. A gente não conhece, porque assim, as crianças elas aprendem ao longo do tempo. Se você dá uma base muito boa, eu já comentei isso em outras ocasiões, se você dá uma base muito boa de linguagem e de matemática, especialmente ali na época do ensino fundamental, a criança ela vai aprendendo a procurar suas próprias leituras, vai aprendendo a compreender, interpretar os textos que lê, ela vai aprendendo a se tornar autodidata. Então, quando a criança que cresceu fora da Matrix, entendeu, com essa liberdade, com essa autonomia, ela entra num ambiente onde você tem, de um lado, pessoas fingindo, não por culpa delas, mas por causa da imposição do cronograma da BNCC e todo esse sistema disfuncional. Então, você tem, de um lado, um sistema que finge que ensina, e, de outro lado, você tem alunos que fingem que aprendem, entendeu? Logo, ele vê que aquilo ali é uma perda de tempo e não quer estar lá. Ele não quer estar lá. Entendeu? Assim, eu tô ali no meio de uma aula aprendendo algo super interessante, como o professor está falando de geografia, e aí toca o sinal e eu tenho que fechar o meu livro e eu não posso mais falar daquilo, porque o professor tem que ir para outra aula e agora vai entrar outra pessoa. E agora é aula de química, entendeu? Então, assim, quando ele... Outro dia minha filha teve uma dúvida de matemática, entendeu? E isso levou ela para uma aula de física, para ela tirar a dúvida. Daqui a pouco ela estava numa aula de astronomia da universidade, da Univesp, não era, Karen? Da Unifesp. Da Unifesp, não, da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então, assim, ela teve uma dúvida de matemática, foi parar em física e depois foi parar no site da Universidade e ela sabe fazer de Astronomia. Isso. Por quê? Porque só a astronomia ia explicar a dúvida que ela tinha. Então, é um ensino livre, entendeu? Por interesse. Eu quero... Agora, alguém pode achar isso desvantajoso. Uma professora aqui... Uma professora, né, nossa amiga, ela dá aula para vários homeschoolers, mas ela é uma professora de escola, né? Ela falou, gente, vocês são muito livres. Porque ela vai lá e pede assim, eu quero um texto com tantas linhas. Aí um entrega com 2 linhas a menos, outra com 5 linhas a mais. Vocês não sabem ouvir orientação? É um texto com 16 linhas, são 16 linhas. Não são 10, não são 12, não são 20, né? Então, porque realmente, assim, alguém pode achar isso algo de desvantagem. Porque realmente eles
têm essa liberdade. Eles nunca precisaram ficar criando um texto que tinha exatamente aquele Eles vão nome. responder, simplesmente. Eu me lembro quando a gente trouxe o Sabará, né? Aham. Que ele fez homeschooling, Fez ele e o homeschooling. irmão E e ele tal. ficou chocado quando ele foi E aí, à quando ele escola. foi pra escola, sei lá, o professor tava passando um negócio no quadro, agora vocês copiem. Aí ele, não, Por que eu vou copiar já isso? tá no livro, por que eu tenho que copiar o negócio, aí depois vai ter que apagar? Não faz Não sentido. faz Sim. sentido. Não, acho que pouca coisa é mais valiosa na vida do ser humano que o autodidatismo. Você ter a capacidade... Porque o menino hoje é tão engessado e ele é tão tolhido quando ele quer tirar as asinhas um pouquinho mais, que ele vira um Zé Mané ali, sabe? Vira um Tamagotchi. Mas você sabe, é muito comum a gente ver lá também no nosso perfil pais, professores, né? Falando assim, nossa, a primeira coisa que eu quis fazer quando eu passei no vestibular foi deletar absolutamente tudo que eu tinha passado até então, porque você vê essa rejeição, né? O jovem, ele vai crescendo, pô, eu preciso passar 12, 13, 14 anos da minha vida confinado, 8 horas por dia, para passar numa prova, e agora eu passei na prova, eu quero deletar aquilo da minha vida. Dentro do homeschooling é outra dinâmica. A criança, ela entende que a educação tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final, entendeu? Ela vai estudar o resto da vida dela. Ela Que o, reteve estudo, aquele conteúdo. que o estudo faz parte da vida dela. Fantástico. Você não tem uma prova que a partir de agora, Morreu. vou no bar da cerveja. E você tomar perde cerveja, um pouco o entendeu? generalismo, porque assim, se você for ver hoje os conteúdos, assim, olha a quantidade que um jovem do ensino médio, a quantidade de conteúdo, né, de informações que ele recebe, ou seja, você aprende tudo E e, não você aprende não nada. aprende nada, porque ninguém se torna um conhecedor ou de geografia, ou de história, ou de língua portuguesa, onde ele tem que, naquele mesmo tempo, ao longo do dia, dividir todo aquele estudo com não sei quantos conteúdos. 8 disciplinas diferentes. 8 disciplinas E diferentes. muitas vezes, Exato. e muitas assim, disciplinas que Não tem aptidão. não talvez. tem articulação entre si, que são estanques. Então a matemática não conversa com a física, que não conversa com a química, o português que não conversa com a história. Então tudo é estanque. Essas áreas do conhecimento são ilhas, né? Então ele fecha ali um caderno, morreu aquele assunto, agora vai começar outro. Nada se conversa. Aí você tem ao mesmo tempo, dentro de uma mesma ciência, você tem diferentes escolas. Então você muitas vezes num mesmo livro didático você tem teses contraditórias, né? Então você dentro de uma disciplina você tem contradição e depois quando você olha a imagem geral de todas as disciplinas, nenhuma delas se conversa. Frankenstein. Então chega no final do dia, É uma coxa de retalho. é uma coxa né? de retalhos e isso não é educação. Educação justamente é você criar um ordenamento das percepções da realidade dentro da sua capacidade de conhecer, entendeu? Então não existe isso na realidade. Agora eu tô tentando imaginar aquela mãe que tá ouvindo esse papo, aquele pai que tá dentro do carro, voltando do trabalho, tá assim, nossa, que legal, mas assim, eu não tenho a menor ideia de onde eu começo isso. Às vezes quem tá com um filho pequenininho e pode começar a fazer isso e tudo mais. Então eu queria ir por um pouco, vocês falam muito sobre isso lá no Diário Desescolar, né? Sigam o @Diário Desescolar. Inclusive, tem vários experimentos muito legais. que Muito eles legais. fazem. Eu fico vendo os videozinhos lá. Todo E são domingo. experimentos simples também, São, né? mas Um são copo formas que d'água, são um maravilhosas. palito de fósforo, um negócio muito E de legal. repente sai um negócio e fala, caramba, dá vontade da gente mesmo fazer. Mas eu queria só ir para aspectos mais práticos, Tá. assim. Então, por exemplo, onde vocês buscam material? Karen. Olha, eu vou voltar, eu vou voltar ao seu comentário que você falou assim, e o pai pensa, nossa, mas como eu começo isso, como eu faço? Eu entendo que essa ideia de achar que é muito difícil ter esse ponto de partida, ele já vem dessa construção de que existe só um modelo de educação e esse modelo é escolar, onde eu preciso ter aquela dinâmica de estudo daquela forma. E isso realmente é assustador, porque você fala, não, esse modelo aqui não é factível dentro da minha casa. Então, isso também foi uma dificuldade quando eu comecei o homeschooling, porque, de certa forma, inicialmente, a gente trouxe alguns materiais didáticos para casa e você começa a ver um monte de dificuldade de usar aquilo, de ter acesso, até o acesso às editoras são muito, muito difíceis. Aqui, para vocês saberem o que aconteceu, quando eu comecei
ter os materiais didáticos, eu queria o livro do professor, afinal eu estava ensinando. Então, eu não consegui ter o acesso ao livro do professor. Em nenhum momento, até hoje, eu não consegui um livro de professor Não é algo que esteja diretamente disponível, dizendo... não é comercializado, Exatamente. é proibido. Exato, eu ligo para a editora, eu falo, sou uma mãe, eu uso esse material, eu quero o livro do professor, porque eu quero saber a correção. A gente nunca conseguiu. Mais ainda, nós íamos, quando a gente não sabia ainda quais materiais usar, nós íamos nas livrarias onde vendiam os materiais didáticos, e eu falava assim, eu quero esse material de língua portuguesa, esse de matemática, isso aqui que eu quero folhear. Senhora, a senhora não está entendendo, a senhora não pode folhear esse material, porque esse material vem fechado, vem lacrado, a senhora compra e folheia lá na sua casa. Então, eu tenho vários... Essa é a experiência que muitos dos pais que estão ouvindo a gente, se não prestaram atenção... Se lembrem que já passaram por isso. Você vai chegar na Saraiva, na livraria X, vai entregar a lista e vai vir um pacote fechado. Fechado para você. A gente foi impedido de folhear os materiais didáticos no Shopping Morumbi de São Paulo, na livraria Saraiva que tinha lá. Não, até o gerente veio falar. O gerente veio falar, vocês não podem folhear. Não podem, mas eu vou conversar com o meu supervisor, né? Daí a senhora vem outro dia e eu vejo se a gente pode abrir tipo uma caridade. Exatamente. Sim. E aí... Você tá comprando a parada. Não, mas esse a é o questão nível não de é comprando. desconfiança. A questão não é só comprar. A questão é assim, esse pai, ele chega ali e ele é obrigado a usar aquele material e ele não pode nem folhear sem comprar antes para ver se aquilo é adequado. Então, assim, é surreal essa... Exato. Os pais têm uma baixa estima a respeito da própria capacidade tremenda por causa disso. O pai, ele tem certeza de que é proibido e que se for permitido, ele é uma anta. Ele não é capaz, ele não pode ensinar o filho dele. Exatamente. Então, primeiro o pai e a mãe têm que vencer esse determinismo que foi colocado na cabeça dele de que ele é incapaz de educar o filho dele, entendeu? E aí, depois os materiais. Aí eu comecei a entender... Depois, mais ou menos, de uns 2 anos de homeschooling, a gente começou a entender que, assim, eu não preciso desses livros didáticos. Esse livro didático, ele até é prático, ele traz todo um roteiro, um conteúdo, mas, de repente, eu chegava ali com um atlas sobre animais, um atlas sobre o corpo humano, sobre algum livro de história, e aquilo era imensamente mais rico e mais legal do que absolutamente qualquer conteúdo tinha que mais chegasse propósito, né? Propósito e tinha mais profundidade. Então, nesse sentido, quem acompanha a gente, às vezes as pessoas perguntam, nossa, que conteúdo você usa? É que a gente rompeu um pouco com essa ideia de que eu preciso daquele conteúdo para aquela idade, tem que ser daquele jeito. E tem que ter aquela certificação, E tem que ter aquela certificação. Então, por exemplo, nós estudamos Idade Média na minha casa, só Idade Média, só História e Idade Média, né? Desde que sempre estudando língua portuguesa e matemática, mas história, nós estudamos praticamente por 3 anos. Idade Média. Por quê? Porque não dá para estudar 1000 anos de história num semestre. Você vai acabar ensinando slogan. Exato. Então, os meus filhos sabem de guerras, onde houveram chuvas de flechas, onde tiveram reis que morreram afogados, porque essa é a parte legal da história. Não é você ter meia dúzia de resuminho. Quer dizer, por exemplo, no estudo da história, os meus filhos gostam, e eu dou aula para eles, não só para eles, para outros adolescentes. Eles gostam, porque ali existe a história da vida das pessoas. Existiu, aquela realidade existiu, eram pessoas reais, naquele momento da história. Então, mas aí eu comecei para estudar a história num tempo, e aí a gente aumentou, ampliou, porque estava legal. Então, nós não vamos parar de estudar só porque acabou o ano. Fantástico. Exato, então... Vocês mesmos têm material produzido, né? A gente tem. Quando a gente iniciou a página no Instagram, estava no meio da pandemia. A gente sempre foi bem discreto em relação ao homeschooling, até por fato de não ter regulamentação no Brasil. A gente ficou um pouco condoído em relação ao caos que se instalou durante a pandemia, muitas pessoas chamando o homeschooling de ensino à distância, né? Então a gente abriu o Diário Desescolar no Instagram, começou a se expor e compartilhar um pouco do nosso dia a dia, e a gente viu que a maior dificuldade que os pais tinham, e precisamente nessa primeira idade, onde os pais não têm a obrigatoriedade ainda, né, de colocar os filhos na escola, a gente resolveu construir essa ferramenta de entrada para que os pais pudessem, de uma maneira muito simples e fácil, ter um dia a dia ali de um estudo, de uma formalidade. Exato, com os seus filhos, né? Então, a gente construiu, né, baseado em referências que a gente
sempre quis e nunca encontrou no mercado editorial brasileiro um material de pré-alfabetização. Qualquer pai e mãe consegue já iniciar a alfabetização dentro de casa com esse material, e também um de iniciação à matemática, ao raciocínio matemático. A partir de 3 anos, o material já atende bem esse propósito. Eu vi um muito bonito, né? Que tem o alfabeto, assim, os São desenhos. os flashcards. Pô, Sim. muito Exato. legal aquilo. Exato, ali. e aí também isso é uma outra questão, como a gente... Bom, eu sou diretor de arte, né? Então a coisa que eu mais Já gosto de fazer... aproveitou. Vamos fazer um material bonito, entendeu? Com uma unidade gráfica, com uma linguagem e tudo mais. Muito Então, legal. Tem um tempo por dia? Na verdade, são 5 páginas por dia, o que as pessoas assustam, porque dão 3 minutos, né? Então, quando eu chego, olha, tá vendo esse seu filho de 3 anos? Essa atividade aqui, 3 minutos são o suficiente, porque é o que ele precisa mesmo, e as pessoas até assustam, mas o tempo é esse, porque é um material para uma criança entre 3 a 5, 6 anos, aproximadamente. Então, a gente coloca ali algumas sugestões de como trabalhar o material. Mas, por exemplo, as páginas, porque a educação, ela não são aquelas páginas. Aquelas páginas, elas só são um guia para aquele pai, assim, que fala, eu preciso aqui de um caminho inicial. Né? Porque ela vai muito além daquilo. E a gente sempre tenta mostrar isso para os pais. Primeiro, que eles podem. Tá? E que, apesar dele não entender sobre todo o desenvolvimento infantil, eu sempre falo para os pais, quando esse pai, principalmente na primeira infância, ali, 2, 3, 4 anos, ele brinca com seu filho, ele lê para o seu filho, ele brinca de pega-pega com seu filho, ele está desenvolvendo enormemente o filho em todas as necessidades que aquela criança precisa. Então, quando eu falo assim, como eu vou desenvolver matemática com meu filho? Então, esse pai, ele pensa que ele precisa de um livro de matemática para aquela criança de 3 anos. MEC. Certificado pelo MEC. Mas não é. No momento que ele fala, filho, pega aquela bolinha que caiu embaixo que está embaixo da mesa, ele já está dando o conceito do que está embaixo, do que está em cima. Ou quando ele fala, pega a blusa dentro da gaveta, ele já está dando raciocínio lógico matemático, espacial, né? O que está dentro, o que está fora, o que está de direita, o que está à esquerda. Então, hoje, os pais, eles têm... Depois a gente empacota isso, chama isso de lateralidade. Mas a lateralidade, ela tá ali, você né? treina... Então, assim. você empacota isso, né? Por outros nomes, né? nomes, né? Do desenvolvimento da criança. Mas um pai, uma família atenciosa, ela é capaz de desenvolver plenamente o seu filho. E se ela dá uma leitura em voz alta de bons livros, isso daí já é um upgrade, assim, ela está dando muito a mais do que a criança precisa, porque se ela der o básico, que é a oralidade, que é cantar as cantigas, né? Então, quando eu canto Alecrim Dourado, que nasceu no campo, sem ser semeado, quer dizer, eu estou educando meu filho, eu já estou em processo de pré-alfabetização, mesmo que eu não saiba. Então, existe nas famílias uma baixa estima, principalmente nos primeiros anos de vida, de que ela não é capaz de educar os filhos. De que esses filhos, eles precisam de uma escolinha, porque esses pais são incapazes de ficar com essas crianças em casa e eles são incapazes de dar o desenvolvimento que elas precisam. Na verdade, é justamente ao contrário, porque quando você tem um filho, um bebê, de 2, 3 anos ou até menor, e você vai escolher uma escola, qual que é a escola que você mais gosta? É aquela que recria o ambiente escolar. Escolar não, desculpa, o ambiente domiciliar, o ambiente de casa. Então, a mãe fica super feliz. Nossa, eu fui conhecer aquela escolinha, é maravilhosa, mantém uma rotina super bonitinho, tem lúdico. soneca. Tudo que tem na minha casa. Tudo que tem na minha Tudo que casa. os pais já fazem. Tem uma Exato. cozinhazinha de brinquedo, Ai, tem de fruteira. Exato. Tipo, na sua casa Nossa, tem, é de Só que verdade. pior. De sexta-feira, Só que de sexta-feira mentira. eles fazem bolo com as crianças. Ensinam. Tem sonequinha. Então, assim, tudo. Eles cantam. Então, eu até uso eu até gosto de dizer que muitas vezes o termo homeschooling, a gente nunca gosta de usar muito para criança menos do que 5 anos. É claro que cada pai vai introduzir esse termo da forma que deseja, mas o que a gente pensa? Que hoje já existe uma baixa estima dos pais em relação à educação dos filhos, eles não se acham capazes. E quando eu falo que eu vou fazer o homeschooling muito cedo, eu estou, então, trazendo esse termo escola para dentro de casa, sendo que é justamente ao contrário, é a escola que
cria o ambiente familiar. A boa escola, né? Exatamente, a boa escola cria o ambiente familiar. Então, por isso que eu falo, seus filhos, né, quando a Helena era menor, tinha 3, 4 anos, você faz homeschooling? Eu falo, não, a gente faz lar docilar. É bonitinho. Lara, Ele faz home sweet home. Home Olha sweet só. home. Ó, a gente já vai encaminhando também. O Sim. papo tá muito gostoso. Tá doido, dava muito... pra conversar umas 10 horas. Eu É tinha mais um muito monte de incrível. dúvida. Você quer fazer mais alguma... Não. Eu só quero aproveitar para dar uma dica. É só dica. Acho que Claro. até porque eles falam muito disso no Diário Desescolar. Isso aqui foi só um gostinho, assim, do que é o produto, do que é não é nem o produto, mas sim, não deixa de ser, porque agora tem o material e tudo mais. Mas o produto, na verdade, da educação deles. O que eles fizeram ali, o que ele é fantástico. Mas há uma moça muito boa que fala sobre leitura em voz alta, que a Karen falou. Muitas vezes as pessoas subestimam o poder da leitura em voz alta. Não é só ler em voz alta porque é bonitinho, não. Uma mulher fala só sobre isso, ela é de Goiânia, inclusive, chama Marcela Samartã. Tô ganhando nada pra falar isso, é porque ela é boa Ela é mesmo. excelente. Ela é E excelente. E ela acabou de lançar um livro sobre leitura em voz alta. Exato. Eu achei aquilo um descortinar pra mim. E olha que eu sou da linguagem, sabe? Achei aquilo fantástico. Fica a dica. Eu sempre, assim, se existe uma coisa prática para os pais que estão nos ouvindo, leia Quer começar? Leia em voz alta para os seus que filhos. legal. Ele pode ter 1 ano de idade. Leia. Leia e cante. Cante as cantigas. Atirei o pau no gato, mas o gato não nem morreu. sabia, eu não tô errando, A então. barata diz Aí. que tem 7 saias de filó. que Né? legal. Então, E os papais, né, que muitas vezes só estão com os filhos dirigindo no carro, aproveite, leia o que está nas ruas, leia as placas, leia, Muito bom. leia Outdoor. os outdoors, entendeu? aí hoje não dá muito para ler os Não, autores. mas fora São Paulo, Dependendo do outdoor, dependendo melhor da não. região, não. Né? Mas assim, você está na estrada, leia a geografia local para o seu filho, explica para ele, olha, os animais, a topologia, é montanha, O é mundo é um livro, planício, né? O mundo é um olha livro. para as estrelas, né? Olha para cima. Então assim, a gente tem muito começo de aprendizado nas nossas mãos. Perfeito. E converse com seu filho, conte histórias. Converse, desliga o rádio e converse com seu E filho. quando você conheceu a mãe, quando o avô mudou de casa. Ensina só um pouco da sua profissão, você domina a tua que profissão. Tem tanta Isso já faz coisa. parte, inclusive, da última pergunta que eu ia fazer pra vocês. Antes da gente encerrar, eu queria só relembrar vocês que estão aí de casa assistindo que o Entre Lobos acabou de estrear na nossa plataforma e a gente está com uma promoção de quase 50% de desconto no nosso melhor plano, o acesso total, que libera toda a plataforma. Então você tem filme, você tem análise, você tem conteúdo infantil, você tem documentário original, curso, todos os cursos. Então não deixe de aproveitar essa grande oportunidade, quase 50% de desconto. Clica no link que está na descrição. Eu queria pedir para vocês um Instagram, né? Ou as redes sociais do que vocês falam sobre esse tipo de conteúdo. Onde é que a gente pode achar vocês? E eu queria aproveitar para fazer uma última perguntinha, porque eu lembro que a Lara perguntou a respeito de dicas, né? De os pais que não sabem como começar, mas eu quero saber das dicas daqueles pais que eles gostariam de fazer homeschooling, só que por alguma eventualidade eles não podem, ou porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem condição no momento. De largar o trabalho. Para esses pais que eles não podem fazer homeschooling, alguma dica para eles de repente se sentirem, eu consigo fazer isso, de repente essas dicas que vocês estão dando de ler em voz alta, de ler no carro, de falar da tua vida, né? Eu tenho uma dica que é bem atual. A primeira é: tire o celular do seu filho. Independente da idade que ele tem. Se ele tem 4, 5, 6, 7. O que a gente vê hoje é que essa vida de telas, elas dominaram completamente as famílias, né? Então, ou no mínimo, organize um tempo muito específico e muito pequeno. Eu vejo que hoje, infelizmente, a gente tem que falar o óbvio, que é o primeiro passo. Porque os pais perderam o diálogo, perderam a atenção, com o convívio. Né? Igual ontem a gente estava comendo num restaurante, e aí a criança está lá diante do celular, né, vendo desenho, né, ao invés de estar com a família. Então, esse é um ponto, infelizmente, é o primeiro ponto hoje que a gente tem que falar. Recorrente, né? É recorrente, assim, é um fenômeno mundial de como isso tem prejudicado as famílias. E depois, assim, né, se aproxime do seu filho, entenda quem é o seu filho, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de conversar. Esse é o ponto fundamental, né, do homeschooling. Os pais querem estar com os filhos.
Os filhos, eles fazem parte integral da família. Não é aquele momento que o filho está fora e depois ele vem dormir em casa, né? Então, dar atenção ao filho, conversar com o filho, estar presente. E aí sim, né, buscar uma boa literatura, se for possível, trazer aí atividades de passeio ao ar livre. Sim. Então, isso faz muita diferença na vida familiar. Comer as refeições, né, juntos, pelo menos o jantar juntos. É interessante, né? A gente fala de homeschooling, mas primeiro a gente tem que resgatar a vida familiar. Uhum. Sim. Porque senão você corre o risco de novo de simplesmente fazer um copy-paste da instituição escolar, do sistema educacional tal como ele é dentro de casa e continuar fazendo uma criança que tem ojeriza do ensino, do estudo, da leitura, entendeu? E que vai detestar aquela atividade que, na verdade, a realização daquela criança depende da educação dela. Então, a gente tem que tornar o estudo amável para os nossos filhos em primeiro lugar, né? E onde a gente acha mais vocês nas redes sociais? A gente tem ali no Instagram, né? Você procura lá Diário Desescolar, não é escolar, é Diário Desescolar. A gente está lá já tem quase 2 anos. A gente também tem um perfil no YouTube, embora a gente não tenha muito tempo para alimentar ele, mas a gente também está lá no YouTube, basicamente no Instagram. Também é o Diário Desescolar. E tem um site também, que é basicamente uma réplica do Instagram. Ah, legal. Gente, então, excelente papo. Para quem estava voando aí com relação ao homeschooling, acho que foi uma bela chuva de realidade, assim, fantástico, meninos. Muito obrigado pela participação. A gente que agradece. Muito obrigada. Vocês são demais. E a gente se vê na próxima terça-feira, hein? Beijo. No Brasil, o crime parece compensar. Pela 9ª vez, só esse mês, esse casal. Infelizmente, a gente vai levar a delegacia e eles vão ser soltos. Compensa. Agora fala o seguinte, já dá pra furtar outro, né? Já saiu, né? Você roubou logo um e já saiu, né? Imagina se roubar 2, então. Rápido, né? Muito rápido, facinho. No Rio de Janeiro, a cada 100 roubos, apenas 5 são identificados. Poucos resultam em penas realmente graves. A vida no crime é uma empreitada com mais de 95% de sucesso. A pena deveria gerar temor no criminoso. Em países com penas severas, os criminosos se preocupam em primeiro lugar com a intensidade da pena. No Brasil, esta preocupação aparece apenas em 4º lugar entre os presos. Eles enxergam a punição como uma piada. Eu tô com sono, entendeu? Eu tô doido pra ir lá pro outro lado logo pra me dormir. Dormir? Comer de graça? Comer de graça e dormir. Descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos, vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. O primeiro capítulo joga o espectador no caos, mostrando a realidade nua e crua da criminalidade em nosso país. O segundo episódio revela qual o sistema que transforma a justiça em impunidade. O que explica vermos tantos casos de vítimas que perderam suas vidas, enquanto seus entes também perderam as esperanças de ver a justiça feita.
Para fechar, o último capítulo aponta a única pergunta que poderia restar: de quem é a culpa? Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. Você também terá acesso a BP Select, nosso streaming de filmes, documentários e desenhos infantis, selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo. Nosso streaming também conta com análise de filmes, podcasts para os filmes do catálogo e mais 60 originais BP. No plano Acesso Total, você recebe todo o conteúdo do nosso núcleo de formação. São mais de 50 cursos sobre os principais campos do conhecimento. No núcleo, você conta com grandes professores de confiança da Brasil Paralelo para te ensinar ciência política, economia, literatura, arte, música e mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. A última vez que demos esse desconto foi na Black Friday, somente para nossos membros, uma condição que raramente disponibilizamos ao público. Sua assinatura é muito importante. Libere seu acesso ao único streaming que une educação e entretenimento. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.